Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo, o tema vai ser privações, é um vídeo respostas, ao qual eu vou falar sobre celibato, né? Sobre privações, assim, privações do que a gente gosta de fazer, né? O que a gente, o principal, né? Privações que o corpo pede, né? Que é o que? Alimento e sexo, né? Tem a questão sentimental que eu vou falar um pouco também. Mas o principal que pediram para falar é falar sobre celibato, então eu vou falar sobre celibato. E aproveitando, né, falando sobre a privação de alimentos. Então vamos lá, né? Brincando assim um pouco com os números, né, para colocar aí assim a questão de indivíduo, nós nos manifestamos, né, aqui nesse universo físico, nessa parte conhecida pelo menos, de forma setenária, né, de forma de 7. Então a gente tem os 7 chakras, 7 cores do arco-íris, 7 não sei o que, 7, né, então, com base nos chakras, no indivíduo, na numerologia, 1 é o indivíduo, né? Então você tem o número 1 que é o indivíduo, e o indivíduo, assim que o indivíduo nasce, o que ele quer? Né? Já nasce chorando querendo mamar, né? Já quer o leite, né? Então aí a alimentação, primeiro, né? Então o indivíduo ele quer para ele, algo externo que ele já puxa para ele, eu quero isso, né? Então ali tem a ver também com o ego, né? A alimentação do ego. Então você tem esse período de 7 até os 7 anos. Dos 7 aos 14, o que vai acontecer? Vai passar o período de puberdade, né? Então o indivíduo que é um, com a puberdade, ele vai procurar um outro, né? Então vai virar 2, né? Só que o indivíduo ele vai procurar porque ele despertou uma energia que o obrigou, né? Veja assim, o indivíduo está sendo conduzido pela matéria, né? Ele procura um outro, vira 2, do 2, ali as relações sexuais, tem o 3, nasce a criança, né? Então, primeiro chakra, a alimentação, né? O chakra do indivíduo, né? Onde que ele nutre o ser, onde ele se preserva, né? O 2, a união sexual, né? Teve o casal, formou ali o casal, aí você vai ativar o terceiro chakra, que nasceu a criança. Então a pessoa vai ter todo o amor pelaquela criança que ainda é meu, né? Eu, a minha comida, os meus bens. O 2, a, a minha parceira, né? O meu parceiro. 3, o meu filho, né? E o 3 é o que? O 1 é o chakra base. O 2, o chakra ligado às glândulas, às glândulas sexuais, né, a região sexual, a energia sexual. O 3 é o plexo solar, né, um pouco ali acima do umbigo, uma região cheia de terminais nervosos, né, então assim, mexe com os sentimentos, né, então tá tudo ligado, assim, um chakra ele influencia o outro, né, então aqui a gente tem o que? Um indivíduo, o ego, tem o sexo, na Matrix, assim, o indivíduo, a Matrix ela foca no indivíduo, né, que você tem que ter isso, você tem que ter, a Matrix ela foca muito no sexo, né, tudo é sexo, você vai vender não sei o que, sabonete, aí bota a mulher lá já se lavando tudo, né, tipo assim, né, carros, veículos, bota as mulheres na propaganda, né, e o terceiro que aí vem a família, né, que é algo que já fica mais importante porque está chegando ali perto do quarto, só que a Matrix fala, opa, quarto não, só 3, né? Que aprisiona e condiciona. E o indivíduo que está ali, do 1 ao 7, do 7 ao 14, a família do 7, dos 14 ao 21, para ali. Para, não desenvolve mais. Né? Então fica aquele humano infantilizado pro resto da vida na Matrix. Né? Então assim, falar da privação sexual no caso então. Deixa eu ver por onde começo. Eu vou falar da alimentação, porque a alimentação veio primeiro. Aí eu falo depois do sexo. Qual que é a questão que colocaram, né? No caso, assim, o que a privação ela pode te ajudar no caminho evolutivo, no caminho espiritual, né? Assim, o corpo, né? Nosso corpo ele trabalha com a gente. Deixa eu brincar só um pouquinho mais com os números, porque é legal, é interessante. Né? Depois eu falo aí na questão da privação. Não, ok, eu vou inserir dentro do contexto, né, do desenvolver, que aí eu vou chegar ao quarto também. Vou falar só um pouquinho sobre o quarto, né, porque a gente tem o 7.
Então a gente conhece só o 3, a terceira dimensão. 1, 2, 3, terceira dimensão, Matrix, né? Aí a gente fala que é a quarta dimensão, né? E assim, só dentro desses 3 já acontece tudo isso. Então imagina o que acontece no quarto, quinto, sexto, sétimo. Então assim, tem muita coisa pra gente ainda, né? Tem muita coisa pra viver, tem muita coisa pra se experienciar, se as pessoas não se prendessem só nesses 3, né? E a Matrix, ela foca como se a vida fosse só esses 3, né? Então o indivíduo, ele tem ali o filho, então ele ama a família dele, né? Só que é aquele amor do plexo solar, de sentimentos, né? De dor, né? Não é aquele verdadeiro, não é aquele amor do coração, né? Que ama a todos, né? O amor do coração ama a todos, não precisa ser o meu, né? Então assim, a pessoa dentro da família, ela se preocupa com o que acontece dentro da família dela. O que acontece com o outro vizinho, né? O que acontece no outro país, ela não tá nem aí, né? Ela liga o dane-se, né? Então assim, como se não fosse humano, como se fosse assim, é carne, é que nem nós, né? Então o ser que sublimou isso, né? Conseguiu romper a Matrix, foi pro quarto, e o quarto é coração, é amor, que emana. Então ele já engloba o todo, né? Então isso é importante também. Então ok, eu vou falar do sexo primeiro, né? O nosso corpo, ele trabalha com uma energia. Essa energia, ela circula no corpo, né? Então ela sobe pela coluna, desce pela frente do corpo, né? E vai circulando, né? Circulando. Então ele trabalha com uma quantidade X de energia. É uma vibração X. Tem coisas que nós fazemos que gastam essa energia. Por exemplo, comer. Quando você come, você usa energia, né? Tem o organismo usa uma energia na digestão e no saboreio do próprio alimento. O sexo é o que mais gasta energia, né? Então, assim, você tem um orgasmo, você vê que tem uma concentração incrível de energia, né? E dá aquele prazer, né? Aquele êxtase. Então, o sexo é o que mais gasta essa energia. E essa energia não é gerada no sexo, ela é gerada ali no primeiro chakra, né? Por isso que muitos falam que para despertar a Kundalini, né, tem uma cobrinha lá no primeiro chakra, né? Uma forma simbólica, né? Que tem uma energia ali, né? Que desperta, ela sobe, ela passa por todos os outros chakras e vai irrigando e despertando esses chakras, né? Que seria o despertar da Kundalini. Então não é o sexo. O sexo, por que sente muito ali no segundo chakra, que é o 2? Né? Porque ali é um ponto mais sensível, é o ponto que mais essa energia, digamos, mexe, porque se foca demais a atenção ali. Né? Então assim, você tem a libido, você tem o prazer sexual, né? Aí a pessoa começa a se privar, ela começa tipo subir pelas paredes, pensar em sexo o tempo todo. Então a energia, a atenção está sendo levada para lá. Mentalmente a pessoa coloca a atenção no segundo chakra, então a energia vai crescendo ali. Né? Então se a gente imaginasse os chakras, eu vou ver se eu consigo ilustrar aqui. Deixa eu criar aqui uma imagem e editar. Aí não era bem isso que eu estava pensando. Aqui. Então aqui, né, se a gente tem, por exemplo, vamos colocar os chakras aqui. A gente tem o primeiro aqui, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. Então assim, o sétimo não é tão grande assim não. Vamos colocar tudo no mesmo tamanho. Então assim, a energia ela flui por todos esses chakras, né? Só que quando o mental ele se concentra só em um, então esse chakra ele vai estar sendo mais trabalhado. Então assim, é que nem o músculo que você foca de mais atenção, então ele é mais trabalhado, então ele vai chamar mais atenção, né? Então aquilo vai crescer. Então como a Matrix foca só nisso, né, no indivíduo, no egoísmo, na minha família, no que é meu, né, nos meus animais, então as pessoas que têm cachorrinhos, né, também falam, eu amo os animais, mas é só o delas, né? Ama só cachorrinho, gatinho, né, só os animais que a Matrix se acostumou, né, a estar no seio familiar. Então, se coloca energia demais só aqui, e aqui vai ficando pobrezinho de energia, né? Fica meio que desabastecido, né? Então, por isso, né, que a pessoa sente o tempo todo a necessidade, né, da libido, ela quer comer o tempo todo, né? E sente aquela carência, né? Aquela carência enorme que é aqui, né? E essa linha aqui é abaixo, a Matrix ela funciona
daqui para baixo, ó, do terceiro chakra para baixo. Então, daqui para lá está a Matrix, aqui para baixo está a Matrix. Né? Aqui para cima a pessoa começa a despertar e ela começa a seguir os propósitos de alma dela. Até aqui ela está seguindo só o corpo. Né? Mas sem esquecer que ela é essa totalidade. Né? Ela é tudo isso daqui. Ó. Né? Então não vai ignorar essa parte, querer só essa parte, porque o indivíduo se lasca. Porque aqui é uma base. Né? Nós somos esse tudo. Então, ok. O que acontece com a privação? Né? A privação, o indivíduo tem que se preparar mentalmente. Então, não é a pessoa que espiritualmente ela já fez isso em alguma vida. Ela vem de um contexto que já pratica isso, né? Porque nós, como almas, somos isso. Né? A nossa energia é mais sutil. Então, essa alma ela tem que ser mais forte para sobrepor o corpo físico. Né? Porque o corpo físico te dita uma coisa. Ele te dita uma coisa, ele é programado. Né, ele é, mesmo dentro dos três, né, dos três, do 1 ao 21, ele não tem a natureza do que ele era para ser, porque a Matrix adulterou. Então a Matrix sequestra o indivíduo e transforma em outra coisa que a qual ela vai utilizar para ela mesma. Né? Então, tanto a nossa alimentação é errada, o sexo é utilizado de forma errada, e o que nós entendemos como família, o que nós temos como família, também é uma forma, digamos assim, obsessiva, de posse, de meu. Né? E você pega uma criança, você já programa a vida daquela criança, você não deixa ela livre. Você quer que tenha a profissão do pai, quer que ela tenha esse caminho, e não aquilo. Né? Então é uma coisa aprisionante. Então a Matrix ela faz isso, ela programa para que seja só isso. Né? Então o indivíduo deixa de ser o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Né? E importante, isso aqui não acontece depois o outro, não, é tudo junto. Né? Então para quem está despertando, está utilizando o coração, né? O laríngeo, a intuição, tudo isso daqui junto. Né? Então por isso que você não é depois desperta o outro, depois desperta o outro. Não, isso aí é só até fisicamente, né? Que é a puberdade depois. Né? Mas ok, vamos lá. No caso da privação. Então, essa energia está segurando no corpo. Né? O indivíduo ali está sexo. Então a energia, o que acontece? A energia é tipo assim, ó, vamos supor que... Deixa eu achar as ferramentas mais adequadas. Então até aqui. Tem aquela barrinha de status que vai enchendo, né? E aqui está cheio, né? Aqui a barrinha cheia. Aí às vezes a barrinha está só nesses dois. Aí a nossa energia do nosso corpo, ela mantém um certo nível. Então cada corpo trabalha com um certo nível de energia. Então se a pessoa lá pegou e falou, eu vou me privar de sexo, né? No caso praticar o celibato. Então ela pega essa energia que estava sendo gasta aqui. Vamos supor que a gente trabalha com o nível aqui, né, tá até aqui. Então a energia, como a pessoa está mantendo, ela vai aumentar. Então a pessoa vai começar a trabalhar com mais energia. Então essa barrinha vai subir, né, vai subir. Então, o indivíduo que está praticando a privação, no caso ele não está desperdiçando, não está jogando energia fora através do sexo, né, porque o sexo é o que? É o orgasmo. Né, então a gente tem energia no corpo, então a energia está ali. Então a gente começa a sentir ali o libido, né, a vontade, o impulso sexual. E a pessoa bota atenção, né, no sexo. E a energia é desviada para onde? Onde você bota a sua atenção, vai a sua energia. Então vai para o sexo. Então ela começa a super exercitar essa região que vai aumentar. Né, porque ela está só pensando em sexo. Né, então aquilo aumenta. E por isso que toma muito parte da vida da pessoa. Porque está desequilibrada, está maior que os outros. Então ela pega toda aquela energia e, através do orgasmo, aquela energia é eliminada. Eliminou, ela para de pensar em sexo, ela tem um certo alívio. Né? Então, a energia volta a circular nos outros chakras. Né? E volta a trabalhar todos os chakras por igual. Se essa pessoa ela consegue manter essa energia, então ela preserva a energia e ela não fica pensando em sexo o tempo todo. Então, por isso que é importante o trabalho mental. Por isso é difícil você fazer essa prática dentro da cidade, porque a cidade você está inserido numa malha mental, né, que envolve isso, porque tudo é sexo, né, na mídia, tudo, as propagandas, né, como eu falei. Os monges fazem no monastério, então ali já tem uma outra egrégora, já é uma outra vida, então é mais fácil, eles têm muito mais facilidade, né. Se a pessoa consegue fazer isso dentro da cidade, ela está muito mais que um monge, ela está além desse ponto, né, que não precisa ser um sistema recluso, ela está na cidade. Então, essa energia começa a irrigar os outros chakras. Né? Então é como um aparelho elétrico, você aumenta a potência dele.
E aumentando a potência dele, o que acontece? Né? Tudo se acelera. Né? Então ela vai ter mais percepções, a intuição vai expandir. Uma coisa importante que eu tenho que colocar. O despertar espiritual, ele é orgânico. Ele não é uma coisa mágica. Ele é orgânico. Então, assim, o organismo é trabalhado fisicamente. Os nossos corpos sutis, eles são físicos, né? E nós somos seres multidimensionais, então nós temos N corpos sutis. Então, o que é trabalhado é a ligação entre esse corpo físico com os corpos sutis, né? Então, essa ligação, ela é trabalhada o tempo todo. Desde o momento que você encarna, que você se une à matéria física, que aí começa a desenvolver, se unir, religar, desenvolver estruturas que, né, coligam esses corpos entre eles, até o momento do seu desencarne, você ainda está fazendo ligando, porque os seus corpos sutis, ele é muito mais que esse corpo físico, né? Então ele vai ligando o tempo todo. E por isso que é importante você não danificar esse corpo. É por isso que é importante você manter esse corpo físico o mais saudável possível, o mais livre de drogas possível e sem excessos. Seja qualquer coisa, qualquer tipo de excesso é prejudicial, né? Então por isso que a Matrix, ela envenena a pessoa, ela bota tudo que é droga, ela calcifica, ela fluoridifica a água para entupir, para calcificar a pineal, né? As drogas, refrigerantes, né? As drogas ilícitas, as drogas lícitas, né? E fazem propaganda para liberar a droga, porque querem o quê? Querem, né? Aí teve os hippies, né? Que tava ali tendo um despertar e opa, droga é LSD, né? Porque tudo isso encapa a pessoa e começa a separar ela dos corpos sutis. Então não faz aquela ligação. Então quanto mais natural o indivíduo ser, quanto mais natureba, né? Que fala então assim, vira chacota, né? Melhor, porque ele vai fazer essas ligações externas e vai ter o despertar orgânico. Né, porque tem que ter esse sinal. Então, como tem um técnico lá tentando reparar ali, né? A pessoa tá mandando droga, tá danificando, tá dando curto no sistema e o técnico tá lá o tempo todo tentando ajustar, porque a natureza é essa, a natureza é regeneração. Você cortou, tem um machucado, o machucado vai curar, né? Então, tá o tempo todo a natureza se regenerando, né? Então, o tempo todo a natureza tá trabalhando nessa ligação dos seus corpos sutis, né? Só que se você tomar Coca-Cola, né, se você come isso, come aquilo, dependendo do que você faz, se você começa esses excessos, é gordura que você está jogando ali no painel de controle, que o técnico tem que estar limpando o tempo todo, né? É por isso que vem a doença e a pessoa não se cura, porque ela não muda a alimentação, né? Então é isso, o despertar, ele é orgânico, e não é uma coisa mágica, né? Ele pode ser acelerado porque o espírito antigo, ele tem mais energia, então ele vem com essa energia já para arrebentar, né, e promover isso, né? Só que as almas mais novas vão ter muito mais dificuldade porque tem pouca energia trabalhando ali nessas ligações. Essas conexões do corpo sutil ainda estão sendo feitas, tá? O corpo sutil ainda está sendo criado, né? Porque isso aqui é um vaso. Então a partir desse vaso se cria os corpos mais sutis que vão se aperfeiçoando e coligando cada vez mais, né? As almas mais antigas, por vezes, já têm esse corpo sutil criado. Então tudo que ela tem que fazer é conectar, né? Então por isso que um vai ter muito mais facilidade que os outros, né? Então isso é importante colocar. Então o que vai acontecer? Essa energia que a pessoa parou de desperdiçar através da energia sexual vai alimentar esse processo, né, de conexão, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, né? Então por isso que a pessoa vai ter mais lucidez, ela passa a ficar mais, né, além do 100% no estado de vigília dela, ela passa a ter mais experiências, né? Então ok, o celibato, né, vai levar a pessoa a isso, a trabalhar com níveis mais elevados de energia no corpo. Então, como um aparelho, como um veículo que você acelera, você deu mais energia, ele vai ter mais um impulso, né? Ele vai ter mais potência para trabalhar. Só que se você pega a energia desse veículo e foca ela só num único item, né, no único chakra, então você está trabalhando com energia aqui, no topo, né, nesse nível aqui. Aí você pega toda essa energia mentalmente, você pega e faz o quê? Você coloca a atenção aqui no segundo chakra, porque vamos supor, você está em privação, você começa a pensar em sexo o tempo todo. Né? Esse que é o problema, por isso que tem que se preparar mentalmente, por isso tem que ler muito, né? Estudar muito, ver exemplos, né, de pessoas que já fazem isso. Então, caso não façamos isso, o corpo vai pedir o dele, né? Porque vai dar um tempo lá, o corpo vai começar, né? E aí você pega a atenção e bota ali no segundo chakra, né? Só que você está com mais energia no corpo, tá com mais energia. Então assim, o libido vai ser muito maior. O prazer que a pessoa sente, ela vai ser muito maior também, né? E quanto mais a pessoa preserva, quando ela tem ali a relação, o prazer é maior. E
muda a um outro nível, né? A relação não é mais aquela tipo animal que só quer ali o orgasmo, né? Muda. Então a pessoa que se trabalha, ela muda, tudo assim, melhora tudo, né? Só que ela tem que ter aquele equilíbrio, ela tem que usar com moderação, né? Então se a pessoa não tem, ela foca demais, aí vai acontecer que nem um exercício físico, ele vai exercitar só um músculo, então essa área vai ficar muito exercitada, então ela vai ficar dependente sempre daquilo, né? Então assim, meio que algo que deu errado. É por isso que tem que ter o preparo, por isso que a pessoa tem que meditar, né, tem que se concentrar. Tá com mais energia no corpo? Ela vai meditar, então essa energia vai trabalhar tudo isso daqui. Então nas meditações dela, ela vai ter experiência de energia, ela vai sentir mais essa energia, né? Ela pode começar a sentir esse despertar do Kundalini. Então só para compartilhar algo que eu já fiz, né, só que já faz um tempo, né, que eu também fiz várias experiências. Então realmente você sente mais energia, você medita, você começa a sentir energia no corpo com mais facilidade, né? E sente realmente a energia, né? Algo assim bem interessante. Uma experiência, algo que aconteceu nesse período, né, que eu fazia, algo que assim não é muito comum, o que eu senti, é assim, sendo bem direto assim, para se enrolar. Eu acordei de madrugada e senti o cérebro, né, assim, toda essa parte aqui, como se estivesse borbulhando, né? É difícil chegar a algo para comparar, mas por exemplo, quando a pessoa bota os ovos lá para cozinhar, né, a água já está fervendo, aqui fica saindo aquelas bolhas e o ovo lá fica pulando, né, fica aquilo. Só que mais ou menos isso que eu senti no cérebro, só que em frio, né, nada quente, nada, só assim, não sentia nada além disso, né, o cérebro todo borbulhando. E como era a época que eu praticava, né, várias coisas, tipo o jejum, né, o celibato, seria a castidade, né, e assim, se você vai fazer algo, saiba o que você está fazendo e tenha fé. Se você não tiver fé, você não faz, né? Quem não tem fé não sai de casa, né? E eu sempre tive muito isso, né? No caso eu vou falar também do processo dos 21 dias, né? Que eu passei, o processo dos 21 dias é 21 dias de jejum, 7 dias sem nada e os outros dias tomando líquidos. Então assim, você tem que ter fé, senão você não faz, né? Então tudo que viria a acontecer, eu teria fé e confiava, né? Porque você está fazendo algo assim, algo de luz, digamos, né? Então assim, não pode dar errado, né? Você não tem que acreditar que, vou me lascar fazendo isso, né? Vou ter um problema porque eu fiquei 7 dias sem comer. Então assim, tá errado, né? A pessoa não tem fé, a pessoa não acredita, então o interior dela não tá ali presente. Então assim, senti o cérebro borbulhando, né? Quando eu acordei, o pensamento que veio, eu falei, nossa, tá mexendo tudo, vai virar um patê ali, né? Eu vou perder meu cérebro, vou perder minha capacidade de raciocínio. Então veio esse pensamento, só que naquela fé você fala, não, algo assim tem que ser natural, né? E algo diferente, algo esquisito. Eu nunca vi um relato assim. A pessoa sentiu o cérebro, né? O cérebro que é um órgão que está parado, né, estático, não se move, não é um músculo que você sente o músculo mexendo, não é uma barriga que você sente, né, mexendo, o coração que você sente batendo, o pulmão, né, inchando, inflando, né? Então assim, o cérebro não, ele está sempre parado, você não sente o cérebro, né? No caso assim, eu senti ele borbulhando, fazendo, né, como algo muito esquisito, durou ali vários segundos, né? E o que eu fiz? Eu falei, não, é um processo natural. Olha como eu pensei, é um processo natural, algo, e curti a experiência, não senti nada de energia, nada, só borbulhando, né? Então foi algo que aconteceu nesse período, né? Então assim, pode acontecer muitas coisas estranhas para quem pratica isso, né? E assim, não se assuste, né? É mais energia no corpo, então eu acho que tudo que acontecer vai ser natural, então relaxa, porque se a pessoa ficar tensa, né? Que nem tensão, vamos supor, tá passando energia ali na mangueira, o que é a tensão? A tensão é você comprimir, né, a mangueira, e aí vai dar atenção, vai ter que ter mais pressão para passar por ali. E essa pressão vai fazer o quê? Vai estourar, né? Então por isso que a gente tem que relaxar, sempre meditar, né? Senão a pressão vai aumentar e vai estourar o que está sendo trabalhado ali no momento, né? Então relaxei e tal, aquilo demorou um tempinho, é como se tivesse desligado o fogo, parou, né? E eu achei assim, é fantástico, porque é algo que não é comum. Senti o cérebro borbulhando ainda, né? E tem um susto, né, de ver a coisa, achar que aquilo vai mexer tudo, só que eu pensei, é um processo natural, não tem com que se preocupar. Então assim, pode acontecer muita coisa que a pessoa pode sentir, né? Então ok, vai trabalhar com mais energia no corpo, né? E se a pessoa começar a desconcentrar, né, no caso, a pensar muito em sexo, é bom que ela sim alivie, né? Ou tenha relação, ou a masturbação, né? Alivia aquela energia, né? Com a privação, pode acontecer também que a pessoa ter orgasmo
sem ejacular, né? Então assim, a pessoa pode ter orgasmo e não ejacular. Então é algo interessante também que pode acontecer. Então tem um livro que é interessante para quem se interessa, o livro do Mandak Chia, tá lá, O Orgasmo Múltiplo do Homem, né? Para mulheres também é interessante ler porque tem muitas coisas ali. Só que esse autor ele tem vários livros também para mulheres, né? Então tem um livro lá com o tema que eu esqueci qual, também para mulheres, ou no geral, né? É o Mantak Chia, né? Orgasmo Múltiplos dos Homens. Quem precisar isso vai encontrar. Então, ok. Sobre a castidade é isso. Vai trabalhar com mais energia no corpo, né? E um aparelho, um automóvel que você injeta mais energia, dá mais pressão, vai ter mais potência, então vai potencializar tudo o que ele está fazendo. Então toda essa região de chakra, essa pessoa vai ter o equilíbrio, vai potencializar por igual, então aqui vai aumentar um pouquinho, né? Então por isso que ela vai sentir tudo mais, né? Então por isso que ela tem que estar bem focada, porque ela vai ter que saber direcionar essa energia. Agora se ela quer mais energia para brincar, então ela vai ter, só que aí vai ter aquela Kundalini meio que reversa, né? Por isso que muitos falam do perigo, né? Para comer, né? Agora eu vou me alimentar, isso aqui vai também, né? Então, aquela coisa, né? Ter mais energia para trabalhar. Alimentação, né? Vamos lá, alimentação. A alimentação nossa, natural, é o que eu observo muito a mecânica das coisas, né? O funcionamento das coisas e o que faz sentido, o que é lógico, né? Então eu tenho paladar. Para que serve o meu paladar? Para que eu escolha meu alimento. Observa na natureza, os animais, né, eles têm um paladar que guia eles para escolher o alimento que eles devem comer. Então, o ser humano também. Naturalmente, qual que é o alimento que me atrai? São as frutas, né? Então, a fruta madura, ela é suculenta, né? Você gosta de comer aquilo, te dá um prazer de saborear aquilo, né? Madura, nem verde, nem passada, nem podre, madura, né? A carne in natura é saborosa ao meu paladar? Ela dá asco, né, e dá ânsia, a pessoa não consegue comer a carne. Ela tem que fazer o quê? Ela tem que queimar, que é a primeira alteração que ela faz, e temperar. Então já não é mais um alimento in natura, né? Por isso que não é natural, por isso que vem a fazer mal. Por isso que vem prender o ser humano a esses três. Impede dele, né, ter aquele up para o 4, 5, 6, 7. Né? Então a Matrix ela aprisiona isso aqui. Então ela coloca essa dieta, ela coloca o alimento modificado. No Evangelho Apócrifo, o Evangelho Essênio da Paz, o Evangelho da Paz, que seria ali de Jesus Cristo, né? Não sei bem quem escreveu, ele coloca isso lá, essa questão, né? De você comer só alimentos naturais, não queimados pelo fogo, né? Então assim, não usar o fogo, porque o fogo ele faz o quê? Ele mata o alimento. Queimou, já era. Então a gente usa o micro-ondas que faz o quê? Detona, né? Então a gente faz essas práticas que, né, impedem um pouco. O corpo, é importante dizer, ele tem um sistema de regeneração. Então ele regenera tudo. Então, mesmo que você come um monte de porcaria, ele está regenerando o tempo todo, né? Que nem lá são os técnicos trabalhando e organizando. Então, se você faz uma ferida, ele vai lá e regenera, né? Então, assim, quando você faz algo não natural, você está danificando o seu corpo. Então, a energia está sendo empregada para corrigir aquilo, né? Então, se a pessoa tem um modo de vida dela carnista, né? A energia está ali para corrigir aquilo, né? Então, por isso que a pessoa que busca uma alimentação mais natural, ela fica mais sensível, porque o que? A energia vai ficar mais livre para trabalhar as ligações internas. O corpo dela, sem aquele monte de toxina, vai ficar mais sutil, né? Então vai trabalhar as ligações com os corpos sutis, né? Aí vem o despertar orgânico, né? Então o natural dessa constituição física humana seria as frutas, né? Nem os legumes nem nada, porque o legume a gente tem que temperar, a gente tem que assar, queimar, né? E já perde, né, a sua constituição. Claro que tem um processo de mudança, porque o ser humano ele se alterou por comer comidas densas, né? Então já não é mais aquele humano natural. Então ele tem que ser aquele processo de resgate, de se utilizando aos poucos, né? Até ficar ali nas frutas. Como eu falei, se o indivíduo já é aquela alma antiga que já trabalhou isso dentro dele, então o próprio indivíduo em alma, em ser cósmico, ele gera energia, né? Um pouco mais denso, ele pode absorver a energia do Sol. Então nós nos alimentamos com a energia do Sol, né, que é uma energia bem sutil.
Hoje já é comum as pessoas saberem que vai no sol, elas se alimentam de vitamina D. Né? Antes você tinha que tomar cápsula, comer não sei o que. Né? Hoje no sol, assim, como assim? No sol eu tô me alimentando de vitamina D. Então já se reconhece que o sol é um alimento. Né? Porque ele nutre, é o que mais nutre a pessoa de energia D, se não me engano, é o sol, a luz solar. Né? Então assim, você está se alimentando. Né? O sol também tem uma técnica de olhar para o sol, né? Olhar assim diretamente para o sol. Então as pessoas recomendam no amanhecer ou entardecer, mas não faça isso se a pessoa tiver tóxica, né? Porque aquilo vai queimar a toxina. O sol ele queima a toxina, né? Então pode cegar a pessoa. Então para quem está dentro do processo dos 21 dias, então você pode olhar, não tem problema algum. Então olhar normal, né? Porque você já fez uma certa desintoxicação. Então o que acontece? O organismo ele fica, né, tendo que trabalhar nas toxinas. Então se você se utilizou, a energia vai trabalhar na regeneração. Então por isso que o jejum ele cura, né? Então você vai ter mais energia também trabalhando nas ligações do corpo sutil. Então por isso que o jejum é importante, né? Então isso é o que traz as privações. Só que assim, a minha experiência foi a seguinte, né, nesse processo de 21 dias. Eu já vinha lendo muito, eu já vinha praticando jejum, né, de 1 dia, às vezes arriscava de 2 dias, né. Só que assim, você dentro da cidade, você pensa em comer o tempo todo. Você faz jejum, antes de fazer o jejum, você já pensa em comer, de acabar o jejum para comer. Né, assim é louco, você está dentro desse egrégora, esse egrégora te coloca ainda, né, é difícil você sair disso, né, é com muita prática que tem, porque aos poucos a gente vai limpando aquele copo de água suja, com água limpa, né, e o nosso mental vai mudando. Então, assim, tanto o jejum quanto o sexo, né, é difícil fazer dentro da cidade, a privação, né? Então você faz, só que você fica pensando em comida o tempo todo. Você se priva, só que fica pensando em fazer sexo o tempo todo, né? Então é melhor que se leve uma vida comum, né? E não fique com a energia focada aqui. A energia ela vai circular, porque você numa vida, num caminho espiritual, né? Você já está trabalhando tudo isso daqui, já tem mais energia trabalhando isso daqui, né? Então a pessoa ela vai se desenvolver naturalmente. Né? É interessante fazer as experiências, que é o celibato, que é os jejuns. É interessante porque a pessoa vai sentir isso de fato. Né? Ela vai ter a prova que ela quer, que ela busca. Ela vai ter a prova. Né? Só que se ela não é aquele ser que já é bem evoluído, ela vai ter dificuldade em manter aquilo. Né? E ela pode se sentir decepcionada consigo mesma. Né? Então assim, é uma coisa que dá de início. Só que quando você entende o processo, você não. Você fala, opa, não, eu consegui, eu tento, né? E se sente bem, né? É importante você se sentir bem com o que você já está fazendo agora, né? E claro, fazer umas experiências que é interessante para ter a prova. Então assim, fiz o processo, né? Eu fazia alguns jejuns e quero fazer o processo porque eu quero viver de luz, né? Então ali fiz ali uma semana sem ingerir nada, passei bem tranquilo. Você fica fraco, não enfraquece porque não está acostumado, né? E aí depois começa a ingerir, então lá pro 10º dia, 11º, que já podia ingerir alguma coisa, então já aquela vontade de querer comer já passou, a fraqueza já foi diminuindo, né? Então você começa a fazer algumas caminhadas. Na 3ª semana, que a gente já faz caminhada, já dá uma corridinha. Algo interessante, assim, meio-dia, aquele sol quente, né? Eu saía no sol e você não sente aquele sol queimar. Você não sente aquele infortúnio que o sol dá, né? Aquele sol tá quente, você quer sair, você quer tomar água, não sentia nem sede, né? E assim, caminhava no sol, né? Subia uma montanha, tinha uma ladeira muito grande, né? Que eu fiz foi no Portal Parvati, lá em Minas Gerais, né? Então tinha uma ladeira assim muito íngreme, né? E subia aquela ladeira sem ficar ofegante, né? O mais importante mesmo, a luz do sol ela não incomodava, não queimava. Se hoje eu saio no sol, já começa a queimar, né? Já começa a incomodar todo, né? Às vezes dá coceira, né? Por quê? É as toxinas, né? E se você se livrou de toxina, o sol não vai dar o câncer de pele. Porque o que é o câncer de pele? É o sol queimando a toxina, né? Então assim, se a pessoa faz o jejum, se ela limpou o organismo das toxinas, o sol não vai ser mais um infortúnio. Então isso remete ao que? Ao vampiro. Porque o vampiro, se ele sai no sol, ele queima. O vampiro, ele é o que? Ele é um parasita, né? Então a energia dele está muito mais abaixo do sol. O sol é uma energia mais elevada, né? De quinta, sétima, sexta, não sei dimensão. É mais acima da quarta D, né? O vampiro, ele queima, né? Porque a energia é diferente dele, que ele é um parasita, né? Ele só se alimenta de, digamos assim, toxinas. Então a gente se aproxima do vampiro, né? Porque o sol, ele queima, o sol amolece, ele mata a gente se você ficar no sol, né?
Então, o que acontece? Por que o sol incomoda? Por que o sol queima? Porque ele bate na toxina, né, começa a queimar a toxina que está no seu corpo, né? Aí dá coceira, aí dá o câncer de pele. O câncer de pele vai acontecer e vai espalhar por quê? Porque a pessoa ela não muda a vida dela. Ela continua ingerindo toxina que vai para lá, né, e continua dando problema. Então, ok, né, para finalizar, vamos ver se eu finalizo aqui. Tem o primeiro chakra, que é a alimentação, que a pessoa ela se privou, ela vai ficar com o organismo mais limpo. Então, só continuar aqui na minha experiência, né, do processo de 21 dias. Então, eu fiz lá, né, sentia muita energia, você sente uma lucidez maior, você sente mais sensibilidade, fica mais sensível, os sonhos fica mais vívido, tem mais sonhos lúcidos. O interessante mesmo é a energia, você fica com mais energia, você não cansa, né? Você faz as coisas e você não se cansa, né? No caso, vamos supor, eu fui para Minas, eu fui de moto, né? Quando eu cheguei lá, cheguei cansado, né? Fiquei ali uns 2, 3 dias ali, né? Ainda cansado, que foi uma das primeiras viagens que eu fiz de moto, 350 quilômetros, né? Por aí. E ficar com aquele zoom na cabeça, né, da viagem, zoom do motor, barulho, assim, foi meio que desgastante, né? Na volta, né, quando eu cheguei, eu saí, fiz várias coisas e tinha sentido como se fosse ido dar uma volta, assim, de moto, né, na cidade, né, coisa perto, assim, de 5 quilômetros, né? Não tinha sentido que tinha tido aquela viagem toda, né? Pra ver, assim, é como você se insere numa outra realidade, né? Você trabalha melhor o físico, né? Tem mais energia, assim, é outra coisa. Porém, né, o organismo não está pronto ainda para viver aquele tipo de realidade, né? Então, assim, não sou aquele ser que veio para fazer isso. Então, assim, mesmo na última semana, mesmo tomando sucos e tudo, o organismo, o estômago ficava roncando o tempo todo, né? E com fome. Então, eu tomava os sucos aí, mas ainda sentia fome, sentia o organismo pedindo aquele alimento sólido, né? Mesmo sentindo energeticamente muito bem, né? Não sentindo falta de energia. Né? Então, assim, algo até meio estranho. Talvez eu focava demais a mente, né, em querer comer, né? Só que aí eu falei, eu comprei sucos, né, frutas para fazer suco. Eu falei, eu vou fazer sucos por tanto tempo que eu conseguir, né, até conseguir estabilizar, né? E aquilo, eu perdi quilo, né, fiquei muito mais magro, né? Eu não durei um dia, né, eu durei ali algumas horas. Então, foi sentir o cheiro da comida. Então, eu tava meu pai preparando uma cenoura, né, com alguns temperos. Então, eu senti aquele cheiro. Aquilo não deu para aguentar, né? Então eu aguentei um pouco, né? Depois fui lá, ataquei a panela, devorei toda a cenoura, né? Uma cenoura mais saborosa que eu já experimentei. Então, né? E isso não aconteceu só comigo, com outras pessoas que eu conversei também, falou, tô comendo até mais do que eu comia, né? Que as pessoas comentam, então dá esse relato. Então, assim, esse é o problema de você fazer uma experiência dessa. Você faz, só que depois que você volta, é aquela coisa, você tem que dar uns passos maior do que as pernas, você volta comendo mais, né? Então, existe esse risco. Então, o importante é o equilíbrio, né? No caso da alimentação, deixa as carnes, é importante, né, se utilizar, é importante deixar esse alimento, porque ele não é só um alimento errado, né? Porque você não come ele na natura, tem que modificar, mas ele vampiriza um outro ente vivo, né? Um ente vivo que caminhava, que tinha uma vida que nem você, com semelhante, né? A fruta é diferente, você fala, mas eu também estou, né, vampirizando algo. A árvore ela é projetada para aquilo, ela cresce, ela dá o fruto, e se alguém não comer para espalhar sementes, aquilo apodrece e cai. Então é natural você ir lá. É diferente do vegetal que você tem que arrancar ele, né? Então, assim, ó, é toda uma estrutura já trabalhada. Basta a pessoa pensar um pouquinho, né, que ela vai ver o que é o natural, né? E se ela segue esse natural, ela vai ter um upgrade em saúde e assim, o que melhora não é só saúde física, é a saúde do coração, é a saúde mental, né? Ela vê que ela vai além do 100%, né? Um upgrade assim incrível, né? A questão do sexo. O sexo ele é para quê? Ele tem toda essa libido, toda essa forma que é projetada para impulsionar o indivíduo a constituir família, né? É algo feito para o animal. Então ela pega o animal e fala, chegou a época de procriar, né? Procriou, não tem porque estar utilizando isso o tempo todo, né? Então a gente teria outras formas até mais prazerosas, até mais elevadas de sentir prazer, só que a Matrix aprisionou-nos aqui. Então por isso nós buscamos essa forma de prazer,
né? Porque a Matrix já modificou, porque nós já não somos o ser humano natural, né? Então, se você volta a ser o ser humano natural, procriou, você não vai ter aquela fissura o tempo todo de querer fazer sexo, né? Então, a energia, ela vai ser trabalhada na sua totalidade, né? E o prazer, quando você estiver com outra pessoa, vai ser muito maior, né? Mesmo sem a necessidade de sexo. O sexo, a junção entre as duas pessoas, ela vai ter, assim, o clímax, o que seria o clímax, ele varia a pessoa a outra dimensão. Então as pessoas se juntam, né, tem aquela união, os dois se tornam um e tem uma experiência assim fantástica que vai além, né, dessa dimensão, além daquele orgasmo físico animal, né? Então assim, é uma realidade que não é ainda para quem está aqui nos três, né? Então você está ali trabalhando. Então assim, assim, eu não recomendo os extremos, né, que seria o celibato, que seria o viver de luz. Eu não recomendo porque não é ainda algo muito natural, né, para o que nós vivemos. Mas as experiências são interessantes, né? Fazer um tempo é bom, porque a pessoa prova para ela mesma que o que ela está seguindo é real. Ela tem a prova, ela vive as experiências, né? Embora depois ela tenha que voltar ao normal, né, que aí pode ser um pouco mais complicado, né? Às vezes as pessoas fazem a experiência dos 21 dias, comia carne, volta e não come mais. É muito bom. Então você tem o 1, o 2 e o 3. Aí qual que é o próximo? É o quarto, que você sai da Matrix. Então aquele amor que você sentia pelos seus filhos, pelos seus familiares, pelos seus parentes, pelos seus animais, pelos seus cãozinhos, passa a ser já pelo coletivo, né? Então você tem as pessoas que cuidam de animais. Essas pessoas já estão o quê? Já está além disso aqui, né? E às vezes elas parecem ignorar a família, né? Não gostar de humanos, né? Mas ela está com o coração aberto. Ela, assim, ela ama muito mais do que você imagina a família e os outros humanos e os outros animais, né? Muito mais, né? São pessoas que já se abriram, né? E essas pessoas estão dentro do processo, estão dentro do contexto, elas estão despertas? Não estão. Não despertaram e vai, mental, né? A pessoa já está com o coração, porque o coração está ali, né? A pessoa está sendo humano, está sendo coletivo, né? Tá trabalhando mais que os demais, né? Então imagina, se você pega e começa a para fazer a privação do sexo, né? Eu já baguncei tudo aqui, né? Vou voltar um pouquinho. Ver se esse programinha dá para voltar. Então tá lá. A pessoa lá fez a privação. Ela equilibrou o uso do ego, né? Ela não é tão egóica, que quer tudo pra si, quer comprar tudo pra si, quer posses, mais posses, e as posses mais posses faz isso aqui ó, com a pessoa, né? Por isso que fala que o rico dificilmente entra no reino dos céus, porque o rico ele começa a fazer isso aqui, ele começa a se basear nas suas posses, né? E aqui fica pesado, né? E aqui, como a Matrix está aqui pra baixo, ele se prende, né? Ele se ancora aqui, né? Então assim, a pessoa equilibrou, não tem aquela validade, não tem aquela posse. O que ela tem é aquela coisa da humildade, né? Não precisa ser aquela humildade de ser o pobre e não ter nada também, né? A gente tem que ter o básico pra gente se virar aqui, equilíbrio, né? Eu tenho que ter um corpo saudável que me ajude a me locomover, que tenha saúde, né? Eu não preciso daquele corpo, vamos supor, que é você potencializa só o corpo, que é as pessoas que malham demais, né? E ficam bombadas. Aí eu vou ter que aquele corpo vai exigir atenção demais de mim. Né? Eu não vou ter tempo para trabalhar o sutil, né? Para caminhar é difícil caminhar, né? Para se locomover tem que comer o tempo todo, comer isso ou aquilo, né? As comidas certas. Então assim é algo que a Matrix desvia as pessoas para, né? Não com foco ali de saúde, ter um corpo saudável que serve para locomoção. Né? Meu corpo serve apenas para eu estar aqui na Terra. Então ele tem que ser útil para isso, para o que eu preciso fazer aqui, né? Então se a pessoa ela equilibrou aqui, ela equilibrou o uso da energia sexual, ele equilibrou o uso emocional, né? Aquela carência, não tem aquela carência, ela mas não depende tanto dos outros emocionalmente, né? Que às vezes alguém fala algo para a pessoa já, né? Acaba a vida da pessoa só porque recebeu um elogio, tanto o elogio, tanto a crítica. Né? A pessoa que recebe o elogio, ela fica toda, né? Se exalta, também é negativo, né? Porque aquilo está indo no ego dela. Então ela está no ego, está naquela necessidade de receber aquilo, né? E ela vai receber a crítica, ela vai cair também, e vai condenar o outro, vai achar que o outro é ruim, que não sei o que, ou que ela não presta, ou ela vai entrar em depressão, porque tá o que? A depressão é o que? O terceiro chakra, né? As emoções desequilibradas, né? E o terceiro chakra está onde? Está ali perto da alimentação. E ela vai o quê? Descontar na comida. Então é por isso que as pessoas, o que falta, desconta na comida, né? Porque está ali influenciando, está ditando o que ela quer comer, né?
Se ela consegue equilibrar isso, né, o sexo, a alimentação, né, as carências afetivas, então a energia vai vir e vai começar a trabalhar isso aqui. Né? Então aqui ela tem o primeiro, ela começa a ter o seu despertar, né, que é aquele amor que envolve todos. Então ela começa a ter uma consciência que envolve as outras pessoas, que envolve o outro ser, né? Ela se preocupa que o que eu faço aqui, né, prejudica o outro lá. Então se eu consumo um produto dessa marca, esse produto dessa marca ela explora pessoas lá no outro continente, né? Ele mata pessoas no outro continente, né? Eles destroem países. Né? Então eu começo a me preocupar com isso, com o que eu estou consumindo, né? Eu começo a me preocupar em ajudar o próximo, né? E dar ajuda, de ser alguém, né, o coletivo, ser o todo. Então aí que está o coração, então aí que está o verdadeiro sentimento, né? Então ela vai sentir mais amor, e vai se sentir bem com isso. Ela vai se sentir que faz aquilo por necessidade, por falta. Claramente que tem aquela coisa da porcentagem que eu falei, né? A princípio vai ser 10%, depois 20%, depois 30%, só que aí os outros 70% ainda tá por aqui, né? 30% aqui, 70% aqui. Então ainda vai ter aquela dualidade, né, de sentir e querer um retorno. Né? Ah, eu faço tanto bem, só que eu não estou vendo um retorno, né? Porque ainda está com o sentimento que volta, né, no plexo solar, que é reconhecimento. Só que ela já está praticando aqui. E aqui a alma está praticando, aqui o ego ainda está presente, né? E como que a alma é algo que sempre está ancorando, se ela não se droga e não prejudica o organismo, esse processo vai ser contínuo, né? Então vai crescer, e ela vai começar a fazer realmente, verdadeiramente, com o amor incondicional, né? Feito com o amor incondicional, ela sobe aqui, vai subindo também pro quinto, né? Que aí vai ser o que ela faz, vai ter mais perfeição, né? Que é o modo que a pessoa se expressa, que é o quinto, que é a fala, que é tudo, né? A forma que você se coloca aqui, né? Aí vai ter maior ligação, que vai ser a ligação interna, intuitiva, né? Que tá ali o guia e ali a ascensão, né? Então assim, é os outros pontos que a Matrix não deixa a pessoa despertar. Então assim, as privações são muito úteis, né? Desde que a pessoa não tenha aquele foco exagerado, desde que ela já tenha feito um trabalho mental, desde que ela esteja bem orientada, bem direcionada, né? Faz a experiência, é válido, né? Então assim, no caso da privação, a pessoa ela pode começar tanto a fazer sexo todo dia, né? Ou se masturbar todo dia. Então, aumenta esses intervalos, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai se monitorando, né? Vai vendo como essa energia vai trabalhando no corpo, né? Como o mental vai reagindo, né? Porque a Matrix, ela foca a atenção da pessoa. Deixa eu puxar aqui o lápis. Então a pessoa aqui está o mental. Então ela pega e faz o que com a pessoa? Aqui embaixo está a Matrix. Então a pessoa começou a juntar energia. Então a Matrix vem e faz a cabeça da pessoa para a pessoa botar a atenção lá no saco dos cheques, né? Então ela direciona toda a energia, né? Então tudo isso aqui fica refém disso daqui, né? Então assim, desliga a TV. Cuidado com essas músicas que tocam aí nas rádios o tempo todo. Eles pagam para isso, né? Eles pagam e tem frequências, né? Assim, que a sua arte seja mais individual, né? Não ditada pela massa, né? Porque os meios de controle estão aí, os meios de controle psicotrônicos estão aí, né? Os chips estão aí, né? Às vezes você está querendo fazer fazer uma prática, uma privação, só que tem chip lá, né? E aí o serzinho lá vê, opa, a pessoa lá tentando escapar, ele vai lá e aumenta a energia do chip, né? A pessoa fica subindo pelas paredes, né? Então assim, tem que ter o mental equilibrado para perceber tudo isso, né? E quando a pessoa lá eleva a energia do corpo dela, esses chips são colocados em dimensões mais densas. Então esses chips eles deixam de funcionar, né? Eles ficam inativos ou, né, perde utilidade, né? Então é simples, não precisa ir num lugar que vai ter que pagar 5, 2, 10 mil reais para tirar chip. Não, isso é besteira, né? É besteira até querer tirar chip. Isso aí naturalmente sai, né? É energia, é energética. A pessoa começou a trabalhar com energia, a energia dissolve aquilo, né? Como dissolve uma doença, como dissolve um câncer, melhorou a alimentação, aquilo sai. O organismo ele é cura. A gente pode esquecer disso. A gente está dentro do contexto, dentro de um todo que está se desenvolvendo, né? Esse desenvolvimento engloba a Terra. Então a Terra está desenvolvendo também. Então se há alguma doença aqui, ela vai ser curada. Está sendo curada,
né? Assim como o nosso corpo. Se há uma doença no corpo, ela naturalmente ela é curada, né? A não ser que o indivíduo vai lá e fica alimentando a doença. Que o indivíduo ele adote uma postura parasitária, né, que alimenta o que? A doença. Então os parasitas eles fazem parte da doença, né? Então você é o que? Você é um parasita ou você é um ser humano cósmico, né? Por mais que você esteja num contexto parasitário, que é o corpo humano, hoje os humanos eles estão mais parecidos com parasitas, né? Porque eles foram transformados em parasitas, porque a gente parasita o que? Parasita todo o reino animal. A gente mata bilhões de animais, né? Milhões a cada segundo, então tem uma contagem aí que é assim, é um número absurdo. Nós parasitamos outros seres humanos porque nós exploramos o semelhante, né? Então tem muita coisa podre que a gente faz, que, né, entrega seres humanos aí, né? Então assim, é uma raça parasita. Só que você ter encarnado numa raça parasita não faz você um parasita, né? Você está sentindo esse impulso de transformação, de mudança. O que é isso? É você ali presente no veículo, assumindo as rédeas, né? Tomando o controle, saindo da Matrix, falando, não, esse veículo é meu, né? Esse mental possui a mim. Eu não vou deixar esse mental assistindo as porcarias que passa naquela televisão da caixinha quadrada, né? Então não façam isso, né? A pessoa está assistindo futebol. O que você acha que é o futebol? É o controle deles, a novela, muitos filmes, muita mídia, né? Então assim, como começar a prestar atenção que a gente anda consumindo, não só organicamente, mas mentalmente, esse alimento mental que a gente ingere, né? Então assim, mas eu tô na Matrix, não tem nada para me ver, eu vou ver, né? Vou ver aqui. Então é natural que você veja uma coisa, outra uma arte, ou outra. Então a arte ela tá passando muita coisa, tem muita gente passando coisas através da arte, né? Então isso você tem que ser, né, deixar o seu interior falar e te direcionar, né, para o que você quer ver. Já que eu falei de arte, eu vou falar aqui do desenho Naruto, que agora está sendo Boruto, né, que é o filho dele, a continuação. Então assim, só para vocês terem uma ideia, né? Esses desenhos, o que eles passam em meditação, de como meditar ali o personagem, né, quando chega ali em certa fase, né, ele aprende a meditar, ele vai em certo templo, você não vê em religião, você não vê em templo. Então assim, tudo que eu estudei, tudo que eu já li, assistindo esses desenhos, eles passam muito mais, eles te dão ali o exemplo, eles te passam tipo um movie, né, em filme, né, exemplificando. Né, tem o lado violência, tem o lado tudo, não, mas os caras que estão por trás disso, né, tá tentando passar algo, né? E assim, tem muita coisa nesse desenho, né, que é interessante, assim. Por isso que eu falo assim da arte. Se você souber selecionar, você vai conseguir aprender, vai ver muita coisa na própria arte. Hoje se fala muito dos arcontes, né, que são seres parasitas, que se passam por deuses, se passam por anjos, por arcanjos, né, enrolam as pessoas, né, para sugar energia. Então nesse desenho também, você tem ali a personificação dos arcontes, né, então coloca ali uns seres brancos, né, pálidos, né, cheio de ego, e usando a humanidade para coleta de energia. Então até isso eles colocam. Então quem já está inserido nesse contexto consegue identificar na arte, né, esses pontos. E está sendo passado para quê? Para a criança. Então a criança já está ficando atenta a tudo isso, né? Então assim, é um sistema de cura, um sistema de transformação que vai acontecendo, né? E nós vamos apenas nos se identificando dentro desse contexto. Em que contexto o meu personagem está? Está mais para cá? Está mais para lá? O que ele está fazendo? Está evoluindo? Está não? Né? Então é isso que a gente começa a identificar, né? E a gente tem que amar esse personagem, porque o todo é isso, ele engloba tudo, tudo faz parte, tudo é real, né? Nada pode ser mudado, a coisa é o que é, e você só acompanha esse desenvolvimento, né? Então se a pessoa se sente bem sabendo disso, ouvindo isso, né? Assim, é algo natural, algo que já é para ela, né? Algo que ela já se percebe, né? Bom, tá indo o vídeo aí para quase 1 hora, eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu deixo aqui sempre o meu e-mail, né, no cantinho aqui. Dúvidas, né, perguntas, vocês podem estar enviando, sugestões para o próximo vídeo. Fala, faça um vídeo disso. Se eu já tiver gravado, eu posso indicar. Eu já gravei um vídeo, tá com o sistema. Às vezes alguns temas precisam ser atualizados, né, porque eu gravo o vídeo aí já há um tempinho. E eu falo, mudei muito, né? Nesse caminho a gente vai mudando muito de um ano, um mês para o outro. Então assim, principalmente 2012 para cá, eu falo ter um upgrade, né? Assim, a nível de percepção é outra coisa diferente. É como aquela coisa, eu me sinto mais assim no coração, mas no total, né? O total ali tá presente, né?
só que percebendo a coisa de forma diferente, né? Percebendo uma outra mecânica, como essa mecânica que eu tenho colocado ultimamente, que é o todo se fazendo, né? Aí é onde que eu coloco que não há livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio porque você, né, ali achando, se movendo junto com o todo, achando que é você que está movendo o todo, não é assim, né? O todo está movendo, você está se vendo movendo junto com o todo, né? Até então você achava que você fazia alguma coisa, aí chega um momento que você muda do plexo aqui para o coração, né, da mente, que a mente acha que faz alguma coisa, né? Eu estou fazendo, eu estou escolhendo, eu estou decidindo, né? Quando você muda para o coração, você vê que você olha a mente fazendo isso, fazendo as escolhas, né? Achando a mente brincando, né? A mente assistindo o filme e achando que ela é o filme, né? Aí você vê o filme por fora, você fala, nossa, então a coisa funciona dessa forma. E tudo que eu achava que ele estava escolhendo, todas as escolhas que eu fiz, na verdade, né? Havia um todo ali guiando aquilo, e eu dentro daquele contexto, né? Então é essa mudança que eu acho que é a mudança principal, né? A mudança orgânica, e eu acho que é isso que é o despertar, né? Que é você ter essa percepção mais abrangente, né? E nessa percepção mais abrangente você sai da mente, que para aquela coisa de mente inferior, que é condenar, taxar tudo, né? Julgar, né, que Jesus fala, não julgueis para não ser julgado, porque você está julgando a si mesmo, né? Ou seja, sai da mente, né? Porque a mente ela tem um ponto de vista restrito, ela está dentro do quadrado, então ela está só vendo as coisas que está se passando ali, dentro do círculo, que foi imposto ali, né? O coração já vê a coisa por fora, ele vê a coisa se desenvolvendo, se desenrolando, né? Então assim, nessa mecânica, por exemplo, o indivíduo que a gente julgava, que é o malfeitor, né? Seja o que for que a pessoa faça. Então, aquilo dentro do todo, aquilo está dentro de um contexto que ele é o ponto mais fraco, né? Então, você tem uma teia, ou você tem uma pele, você começa a colocar peso ali, né? Peso, e em algum momento ela vai romper. E vai romper onde? No ponto mais fraco, né? E você faz parte daquela teia, né? Então, ou seja, como humanidade, todos nós somos parte, então o indivíduo mais fraco rompeu ali, né? A gente não vai condenar aquela criatura porque não sei o que, porque ela não sustentou, não sei o que, né? Não. Aquele foi o ponto fraco, né? Aquele ponto fraco, se continuar botando peso e ali não estourasse, né? Ia chegar até você também, né? Ia estourar em você, né? Então o que faz? Você joga energia ali naquela parte, né? Todo mundo se concentra ali naquele ponto, que nem o escudo, né? Você tem um escudo defendendo uma cidade, né? Aí está sendo atacado, tá do lugar. O que faz os habitantes lá que tem poderes, né, de emanação? Eles vão lá naquele ponto e todo mundo sustenta ali, né? Não vai condenar que quem está ali falando, nossa, você não está fazendo sua parte, não sei o que. Não, vai botar energia ali também para deixar aquela malha inteira, né? Então a humanidade, como toda, ela precisa fazer isso. Ela precisa amar todos, né? Então assim como você tem indivíduos, assim como você tem líderes de países que estão fazendo um monte de porcaria, né? A gente não vai condenar e vai cavar mais aquela telha para romper de vez, né? A gente vai fechar, né? Assim, respeitar o tempo, né? Assim, aquela coisa de emanação, de não querer fazer algo, de deixar que a coisa se faça. Então, só você tendo essa percepção, você já percebe a coisa já acontecendo, né? Da forma que tem que ser. Então, assim, como humanidade, nós somos isso, né? Então, o que chamamos de mal, da energia densa, a energia da loucura, né? Porque a pessoa para fazer o mal, ela está louca, está adulterada, a energia está aí, nós percebemos isso também, né? Porque fazemos parte do mental coletivo, então às vezes a gente tem alguns pensamentos loucos, né? Só que o indivíduo mais frágil, ele vai materializar e vai reproduzir aquilo, né? Então assim, é responsabilidade de todos nós minar aquela energia, e isso está acontecendo, né? E não é nós que nós estamos fazendo, é o todo que está transformando e essa energia está se transmutando, né? Então essa é a visão que o coração vai te dar, né, de todo acontecendo e que você sempre esteve inserido dentro de um contexto, né, e vai seguir assim. Então isso, brincando com os números, eu chego à conclusão, né, dentro do quarto, que está o coração desenvolvendo, né, um pouquinho do mental, só que ainda não está 100%, porque a gente ainda trabalha, a gente ainda é isso aqui. Os outros, né, nos veem dentro disso daqui, né? Então a gente pouco se vê no 4, 5º, 6º e 7º, que a gente ainda precisa desenvolver e despertar e trazer isso à tona, à luz, né? Que seria o ser humano cósmico, algo completamente diferente do que aqui está, né? Então ainda dentro da caixa eu possuo esse tipo de visão, né? Então possivelmente
A coisa ainda ela vai muito além, né? Talvez o que se chama de livre-arbítrio, né? Bom, o livre-arbítrio eu acho que é uma questão que realmente não há, né? Porque o livre-arbítrio te coloca no tempo, né? E escolha, eu tenho que escolher algo baseado em um passado, escolher para o futuro. Então você já sai do agora, né? Então assim, tento focar mais nessa mecânica, né, de estar no agora, que realmente é o que é, né? É o que faz sentido. Então é isso, né? Agora sim, deixa eu finalizar ali, 1 hora já deu. Espero que tenha gostado. Tá, ali o e-mail. Muito obrigado e até o próximo vídeo.